80. Um Horror Post-Apocalíptico Capítulo 505. A Mansão dos Rothschild. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A frota de carros demorou 1 hora para chegar à mansão dos Rothschild, localizada em Bava. Não é do nosso feitio hospedar nossos convidados em hotéis. Esta mansão é patrimônio da nossa família. Não haverá repórteres aqui para incomodá-los. Espero que aproveitem, explicou Carmen educadamente após sair do carro. Eles eram, de fato, uma antiga aristocracia da era napoleônica. Ter dinheiro não era suficiente para comprar uma mansão tão magnífica em Frankenberg. A decoração clássica e as históricas paredes de pedra revelavam, ainda que vagamente, a herança histórica daquela propriedade. Era como se aquele lugar não fosse uma mansão, mas um museu de história centenária. Um mordomo chamado Cuxides levou os 4 guarda-costas para outro edifício da mansão, onde os criados moravam. Claro, essa era apenas uma forma tradicional de se referir ao prédio. As condições de vida reais não ficavam a dever nada a um hotel 5 estrelas. A Aiza deveria morar lá, mas o velho mordomo percebeu com perspicácia que o relacionamento dela com Jiang Shen não era tão simples quanto parecia, então providenciou para que ficassem no mesmo quarto e no prédio principal. Por dentro, o piso de madeira de sequoia exalava um aroma fresco de madeira. Havia uma cama de estilo nobre germânico e uma lareira decorativa. Todo o quarto parecia elegante e aconchegante ao mesmo tempo. Eles eram de fato uma antiga aristocracia, até mesmo suas acomodações eram elegantes. Ao ver o quarto, Jiang Shen decidiu que projetaria um quarto semelhante em sua mansão. Como um homem rico que construiu sua própria fortuna, ele nunca se preocupou muito com classe e elegância. A empregada da mansão limpou o quarto antes da chegada dos dois. Depois de informar Jiang Shen sobre as comodidades do prédio, ele os levou para a sala de jantar. O jantar foi tão suntuoso quanto ele imaginara, mas o sabor e a qualidade nutricional eram impecáveis. O vinho era do vinhedo Lafite, de propriedade de Rothschild. Embora não soubesse a safra, apenas pelo aroma intenso, não era difícil deduzir o preço elevado. Por falar nisso, as coisas mais impressionantes que pertenciam à família Rothschild eram provavelmente o vinho tinto e o banco. Ninguém sabia o quão ricos eles eram, pois estava escrito em seu código familiar que jamais exibiriam sua riqueza, mesmo que isso significasse abrir mão da oportunidade de lucrar com uma oferta pública inicial de ações. Ao mundo que questionava seu declínio, eles o ignoravam. Ao desdém exagerado do romance guerra cambial, faziam ouvidos moucos. Talvez essa fosse a antiga calma aristocrática. À mesa de jantar, Carmen e Jiang Shen conversavam animadamente, sem mencionar nenhum assunto de negócios. Aiza, como sempre, permanecia quieta, concentrada no carneiro em seu prato. Após o jantar, já estava ficando tarde. Carmen desejou gentilmente a Jiang Shen que aproveitasse a experiência e o lembrou de não perder a festa na noite seguinte, antes de partir. A mansão parecia ser um lugar onde os Rothschild recebiam seus convidados de honra. Como membro da família, ele não morava lá. Jiang Shen tomou um banho no banheiro de mármore antes de retornar ao quarto. Aiza havia retornado um passo à frente dele, enquanto brincava com um dispositivo em forma de caneta na cama. Jiang Shen reconheceu o dispositivo, o detector antivigilância, vendido na maioria das lojas de armas da Sexta Rua. Jiang Shen enxugou o cabelo com a toalha em volta do pescoço e sorriu para Aiza. Encontrou alguma coisa? Aiza balançou a cabeça negativamente. Não. Parece que os Rothschild estão nos tratando com honestidade. Jiang Shen ficou satisfeito. O que ele não sabia era que Carmen não havia tentado. Quando começaram a trabalhar juntos, o pendrive que ele deu a Jiang Shen continha um mini posicionador. Mas, como foi jogado na dimensão de armazenamento, o dispositivo não teve efeito algum. Quando Carmen descobriu que o posicionador havia desaparecido misteriosamente, ela aprendeu e não fez nenhum truque qualquer que não passasse despercebido. Jiang Shen sentou-se ao lado de Aiza, sentiu o aroma de jasmim e soube que ela já havia tomado banho. Com uma mão em volta de sua cintura frágil, Jiang Shen sussurrou em seu ouvido. Você trouxe o cronograma. A orelha dela estava coçando por causa do ar quente, e o rosto estava vermelho por ter acabado de sair do banho, enquanto Aiza sentia timidamente. Está na pasta. No momento em que ela estava prestes a se levantar para pegar a pasta,
A mão em sua cintura não demonstrava nenhuma intenção de soltá-la. Aesa virou a cabeça e encontrou seu olhar malicioso. Podemos dar uma olhada nisso amanhã, porque não descansamos mais cedo hoje. Jiang Shen esboçou um sorriso malicioso enquanto sua mão direita começava a explorar. Foi uma noite longa. Na manhã seguinte, como haviam dormido cedo, Jiang Shen acordou bem cedo. Ele acordou Aesa, que estava sonolenta, e depois de se lavarem, foram para a sala de jantar tomar o café da manhã. Em seguida, Aesa pegou a agenda de Jiang Shen. Primeiro dia, chegada em Frankberg, sem outros planos. No segundo dia, o dia é livre, seguido de uma festa oferecida por Carmen Rothschild na mansão em Bava. No terceiro dia, visite a exposição de automóveis. Quarto dia, grátis. Dave 5, volte para Xin. A agenda de 5 dias não era apertada. Com uma oportunidade rara de visitar o reino, Jiang Shen obviamente não perderia a chance de explorá-lo, apesar de desconhecido, mas belo. Ele ouvira dizer que havia uma atração famosa em Bava, o Forte do Novo Cisne, que serviu de modelo para o castelo da Disney. Aproveitando a oportunidade, Jiang Shen planejou levar Aesa até lá. Ninguém tinha certeza se as maravilhas que pertenciam à humanidade ainda poderiam ser vistas no futuro. Mas antes de sair da mansão, Jiang Shen planejou levar Aesa para conhecer a atração turística em frente a eles. A mansão Rothschild. Segurando sua mão macia, caminhando pela estrada de tijolos de mármore, sentindo a brisa matinal ligeiramente fria, Jiang Shen contemplou a floresta verdejante. Atrás da floresta, estendia-se um vasto lago. Não muito longe do lago, Jiang Shen avistou uma pequena cabana de madeira perto da floresta, bem como uma vela que se erguia em frente à cabana. A vela não parecia ter sido trabalhada com muita delicadeza, mas, pela proporção harmoniosa e pela curvatura suave, Jiang Shen ainda podia perceber o esforço meticuloso. Um homem de casaco parca estava serrando cuidadosamente um pedaço de madeira, construindo um barco. Por curiosidade, Jiang Shen deu mais algumas olhadas. O velho pareceu notar a atenção de Jiang Shen, pois acenou para os dois com um gesto amigável antes de deixá-los a sós e se concentrar na tarefa em mãos. Jiang Shen abaixou a mão que acenava e murmurou algo em voz baixa. O empregado da família Rothschild. Jiang Shen balançou a cabeça e deixou esse encontro para trás. Segurou a mão de Aesa enquanto continuavam caminhando pela estrada de lajes de mármore. O que Jiang Shen não sabia era que, antes de desaparecer da vista do velho, os olhos deste o fitaram pelas costas. As sobrancelhas ligeiramente arqueadas pareciam indicar que ele estava pensando. Um ouro post-apocalíptico capítulo 506. Jantar ao saírem da mansão, o mordomo preparou um Mercedes-Benz preto para os dois. O carro saiu silenciosamente pela porta lateral, sem chamar a atenção dos repórteres. Por se tratar de um passeio particular, Jiang Shen não levou os 4 guarda-costas da Celestial Trades. O motivo era em parte a confiança que ele tinha em suas próprias habilidades e em parte o fato de que viajar com 4 homens musculosos arruinaria o clima. Durante todo o dia, Jiang Shen levou Aesa para conhecer as atrações de Bava. Do Forte do Novo Cisne ao Lago dos Alpes, seus passos percorreram toda a região. Só ao pôr do sol, com um cartão de memória cheio de fotos, os dois encerraram o dia. Ao ver o rubor cansado, porém animado, no rosto da garota, Jiang Shen ficou encantado. Você se divertiu hoje? Aesa assentiu, satisfeita. Seu rosto, normalmente inexpressivo, exibia uma vivacidade rara, adequada à sua idade. Jiang Shen sorriu. Ele pegou o volante e virou o carro para uma estrada rural. Com um único olhar, um campo de trigo dourado surgiu à vista. O horizonte ao longe conectava o céu que escurecia com as montanhas escarpadas. O crepúsculo, tendo as montanhas como pano de fundo, era magnífico e poético. Já estávamos em pleno outono. No terreno baldio, provavelmente começou a nevar. Jiang Shen contemplava a cena, maravilhado com a beleza. Aesa, que estava ao lado, ergueu sua câmera e capturou uma bela imagem. Como ainda havia algum tempo disponível, Jiang Shen fez um desvio e continuou pela estrada rural. De repente, seu campo de visão se expandiu. No final do campo de trigo, havia uma vila com luzes dispersas. Entre a floresta e a vila, uma pequena cidade era isolada por uma cerca de ferro. As pessoas,
vestidas com roupas esfarrapadas, reuniam-se, olhavam para o céu e cuidavam de suas famílias desnutridas. Em frente ao campo de refugiados, alguns trabalhadores e policiais se aglomeravam em torno de algumas vans, distribuindo comida e água. Eles são. Com a câmera nas mãos, Aesa olhou para a área segregada ao longe. Pessoas sem lar são conhecidas como refugiados. Elas deixaram suas casas por causa da guerra e a maioria delas é da Líbia ou da Síria. Jiang Shen parou de repente. Ele percebeu que era a cidade natal dela. Deve ser uma sensação terrível ver pessoas de sua cidade natal que tiveram que fugir de casa. Foto. Mas ela simplesmente ergueu a câmera e registrou a cena. Você não se sente mal. Jiang Shen foi cuidadoso com as palavras. Aesa sentiu com a cabeça e depois a balançou negativamente. Obrigado. Jiang Shen olhou para Aesa, intrigado. Ela baixou a cabeça com um sorriso melancólico. As pontas dos seus dedos frágeis roçaram inconscientemente o obturador da câmera. Se eu não tivesse te conhecido, talvez eu nem tivesse chegado até aqui. Ela relembrou tudo o que aconteceu no passado. Embora ocasionalmente enfrentasse perigos, na maior parte do tempo, sentia o calor da família. Jiang Shen não a tratava com brutalidade apenas por causa de sua identidade. Ele sempre fora gentil. Quanto aos outros aspectos da vida dele, ela se esqueceu completamente da dor. Pare de pensar em coisas estranhas. Jiang Shen sorriu e usou a mão direita para esfregar o cabelo dela com força. Eu não estava. Aesa balançou a cabeça e abraçou a câmera enquanto um leve sorriso surgia em seu rosto. A jovem de cabelos dourados pelo crepúsculo segurava um tesouro de valor inestimável. Quando retornaram à mansão Rothschild, eram cerca de 6 horas. O mordomo estava à espera deles no portão. Ainda faltava 1 hora para o início da festa. Embora Jiang Shen achasse que ainda havia tempo suficiente, o mordomo teimoso pensava diferente. As roupas deles foram fornecidas pela família Rothschild. Como Jiang Shen não sabia da festa antes de chegar, ele não tinha nenhuma roupa formal consigo. Quanto a Aesa, ela voltou para o quarto para descansar, pois não estava acostumado a esse tipo de reunião. Após ser arrumado por algumas empregadas meticulosas durante algum tempo, Jiang Shen mal conseguiu chegar ao local da festa antes que ela começasse. Nada mal, fica bem em você. Carmen sorriu para Jiang Shen na porta. Obrigado. Eles entraram juntos no local do evento. O espaço circular estava decorado com requinte e classe. Lustres de diamantes iluminavam o teto. Pessoas influentes e poderosas de todos os setores estavam reunidas ali. Duquesas e celebridades conversavam entre si enquanto garçons com champanhe circulavam entre os círculos. Os convidados para o encontro eram, em sua maioria, líderes do setor financeiro, magnatas da indústria ou políticos influentes. Por estar fora desse círculo, Jiang Shen não viu ninguém que conhecesse. Ele não sabia se era uma ilusão ou não, mas no instante em que entrou na sala, pelo menos 10 pares de olhos, conscientes e inconscientemente, estavam focados nele. A família Rothschild não se orgulha principalmente dos bens que possui, mas sim das conexões que tem. Alguns dos convidados aqui são os principais acionistas de empresas públicas avaliadas em 100 bilhões, e vários outros foram presidentes ou vice-presidentes de algum país. Consideramos todos eles nossos amigos. As parcerias comerciais estabelecidas em uma festa não são menos importantes do que as estabelecidas em uma cúpula internacional de negócios. Organizaremos festas como esta a cada poucos meses. Vocês estão todos reunidos aqui no momento certo. Posso apresentar a todos vocês algumas pessoas interessantes. Carmen sorriu, mostrando seus dentes brancos. Abriu os braços e cumprimentou o homem ruivo que se aproximava. Quanto tempo, Carmen, minha velha amiga. Meu amigo, quanto tempo. Deixe-me apresentá-lo, este é Jiang Shen. Carmen o apresentou ao amigo. O homem ruivo exibiu uma expressão de leve choque antes de sorrir imediatamente e estender a mão direita. Prazer em conhecê-lo, Sr. Jiang Shen. O capacete Panton da sua empresa me impressionou bastante. Infelizmente, o servidor do Coliseu só disponibilizou combates de nível 10. Aguardo ansiosamente o dia em que o jogo for lançado oficialmente. Meu nome é Peter MacLean, pode me chamar de Peter. Jiang Shen apertou a mão de Peter e respondeu, prazer em conhecê-lo, Peter. Tenho certeza de que, quando esse dia chegar, você não se decepcionará.
Peter McLean, presidente do Guardian, do Reino Unido, a segunda maior empresa de equipamentos de backup de dados da Europa. A antiga rival da IBM Carmen apresentou casualmente a Jiang Shen. Não zombe de mim. Peter fez uma careta exagerada. Que tal tomarmos um champanhe para descontrair? Devido às restrições linguísticas e outras influências, as empresas de tecnologia europeias estavam naturalmente em desvantagem. Embora o Guardian recebesse contratos das forças britânicas, a IBM já não considerava essa antiga rival como concorrente. Ótima ideia. Carmen riu. Para esta festa, trouxe o vinho mais caro dos vinhedos da Bava. Aproveite. Uma mesa estava posta com taças de cristal. O garçom, com cortesia, serviu uma taça de vinho a Jiang Shen. Enquanto Jiang Shen se perguntava se deveria procurar um círculo de pessoas úteis para se enturmar, um homem com barriga de cerveja se aproximou dele com um sorriso radiante. Ao lado dela estava uma jovem loira. O senhor deve ser o senhor Jiang Shen, estou correto? Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 507, Tecnologia madura de mineração em águas profundas. Ele vestia um terno e sapatos impecáveis. Tinha uma cabeça reflexiva, um rosto redondo com rugas começando a aparecer e um sorriso que não lhe causava repulsa. A garota ao lado dele tinha cabelos loiros cacheados, que combinavam com o vestido preto que delineava sua bela figura. O contraste com a calvície e a barriga de cerveja do homem era evidente. E você é? Jiang Shen olhou para ele, confuso. Luke Joyce. Aliás, somos sócios. Luke ergueu sua taça de vinho e fez um brinde a Jiang Shen, parceiros de negócios. Jiang Shen não se lembrava de ter tido um sócio comercial com esse nome. Luke percebeu imediatamente a confusão nos olhos de Jiang Shen e acrescentou. Parece que o Sr. Jiang Shen não gosta de analisar a estrutura acionária de seus parceiros comerciais. Eu sou acionista da BHP. Anteriormente, o Futuri Group havia assinado um acordo de exportação de minério de ferro e alumínio com a BHP. Embora a Futuri Mining tenha sido formada posteriormente, com um grande avanço na tecnologia de mineração em águas profundas, os nódulos de manganês extraídos atendiam às demandas de ferro do Futuri Group, o que levou ao cancelamento do acordo de exportação de ferro. No entanto, em relação ao alumínio, o Futuri Group continuou dependendo das exportações da BHP. Jiang Shen imediatamente teve uma revelação. Sim, Sr. Luke, peço desculpas pela minha grosseria. Luke não se importou nem um pouco e continuou a apresentar sua acompanhante. Esta é a minha filha, Melinda Joyce. É um prazer conhecê-lo, Sr. Jiang Shen. Sou uma fã fiel da Futuri Technology. Melinda estendeu a mão. Embora estivesse ligeiramente surpreso, Jiang Shen não demonstrou nenhuma emoção no rosto enquanto gentilmente apertava a mão dela e sorria. Olá, senhorita Melinda. Fico feliz que a Futuri Technology a tenha satisfeito. O choque que Jiang Shen sentiu foi como se alguém lhe apontasse para um ogro e uma elfa e lhe dissesse, com uma expressão séria, que na verdade eram pai e filha. Ah, minha filha está muito curiosa sobre sua expressão lendária. Se houver oportunidade, vocês dois deveriam conversar. Luke ergueu as sobrancelhas para Jiang Shen. Jiang Shen obviamente entendeu as indiretas na voz de Luke. Não foram necessárias muitas frases para que ficasse claro que ele estava tentando arranjar um casamento para sua filha. Mas, infelizmente, Jiang Shen não estava interessado em sua filha. Não é uma experiência lendária, apenas sorte, disse Jiang Shen humildemente. Embora suas palavras fossem humildes, não estavam erradas. Se não fosse por suas habilidades de viagem interdimensional, ele não estaria onde está hoje. Por favor, não diga isso, Sr. Jiang Shen. Isso deixaria 7 bilhões de pessoas chateadas, porque alguém pode entrar na lista da Forbes apenas por sorte. Os lábios vermelhos de Melinda se curvaram em um sorriso. Jiang Shen abriu as mãos para enfatizar que suas palavras eram verdadeiras, mas, infelizmente, ninguém acreditou nele. Porém, da perspectiva de Luke e Melinda, seu gesto era de autodepreciação, aliviando a tensão. Após alguma conversa informal, talvez ela tenha percebido que Jiang Shen não estava interessado nela, então Melinda se retirou educadamente, deixando um tempo para que os dois pudessem tratar de negócios em outros lugares. Luke não se surpreendeu com a partida da filha, pois percebeu claramente que Jiang Shen não estava interessado, então não insistiu e continuou a conversa com ele. Luke era muito falante e a conversa variou de vela golfe.
Jiang Shen, no entanto, passou a maior parte do tempo ouvindo, pois não entendia muito de nenhum dos dois assuntos e não era hora de fingir que sabia. No final, a conversa finalmente voltou aos negócios. Por falar nisso, por que o Sr. Jiang Shen mantém um controle tão rígido sobre suas ações? Se o Futuri Group abrir capital na Nasdaq, sem dúvida, você será o homem mais rico do mundo, exclamou Luke. Porque acredito no futuro do Futuri Group. Acredito que a riqueza que ele me trará não será menor do que a que uma oferta pública inicial de ações poderia me trazer, disse Jiang Shen, com bom humor. Mas se você trabalhar com pessoas que compartilhem a mesma ambição, não crescerá mais rápido. Luke sorriu. O Sr. Luke acha que meu grupo futuro está crescendo lentamente? Perguntou Jiang Shen em tom de brincadeira. Luke fez uma pausa e começou a rir baixinho. Você tem razão. Desde a sua fundação, a empresa do Sr. Jiang não apresentou sequer um problema de fluxo de caixa. É sem dúvida uma façanha impressionante. Isso é um exagero. Jiang Shen foi humilde. Posso fazer uma pergunta? Luke entregou seu copo vazio ao garçom e pegou outro. Claro, se eu puder responder. Seja o Futuri 1.0 ou o atual Panton, sua empresa sempre lança produtos que são bem recebidos pelo mercado. Há também a tecnologia de fornecimento de nutrientes e mineração em águas profundas. Qual será o próximo produto? Perguntou Luke. Provavelmente vamos desenvolver ainda mais o mercado de realidade virtual ou talvez investir em missões espaciais tripuladas, porque eu pessoalmente tenho interesse no espaço. Por que a pergunta? Disse Jiang Shen casualmente. Para evitar me tornar, sem querer, sua própria concorrência. Luke deu de ombros com um sorriso irônico e brincou com Jiang Shen. Por causa do seu projeto de realidade virtual, este setor da Nasdaq foi dizimado, já que a maioria das empresas de capital aberto despencou do céu para um abismo profundo. Quase todos os investidores que experimentaram o Panton em primeira mão perceberam que seus investimentos em realidade virtual fracassaram. Principalmente depois que um professor de Harvard afirmou que é uma tecnologia que não poderá ser alcançada em 20 anos. Nem mesmo 20 anos, na linha do tempo do apocalipse, o primeiro equipamento de realidade virtual imersiva só apareceu em 2050. Então eu preciso me desculpar. Jiang Shen usou um tom que não era exatamente o que ele pretendia. Ah, não precisa se desculpar comigo. Eu não apostei na vanguarda da tecnologia. Em termos de filosofia de investimento, compartilho da mesma visão que Carmen, disse Luke. Ele tomou um gole de champanhe e continuou. O que o Sr. Jiang pensa sobre a indústria de recursos naturais? A oferta supera a procura. É verdade. Luke sorriu e assentiu. Há apenas 2 dias, a BHP vendeu 2 minas de ferro com um prejuízo, mas todos os acionistas, inclusive eu, sabem que é uma ação inútil. O setor de mineração só vai ficar cada vez mais difícil, não apenas o de ferro, mas todos os outros recursos, com exceção dos metais preciosos, enfrentarão uma tendência de queda semelhante. Ah, é mesmo? Disse Jiang Shen pensativamente. É claro que, como a demanda do mercado tem um limite, basta pensar no vergalhão usado na construção civil. A maioria das pessoas só terá uma casa na vida, mas a vida útil de uma casa pode ser muito maior do que do seu dono. Então, mesmo que tenhamos dominado o setor de recursos naturais, precisamos usar parte do dinheiro para apoiar indústrias que podem gerar novas oportunidades, como o grupo Dalmer da família Rothschild, que investe em projetos de veículos de novas energias que são verdadeiros poços sem fundo. Aí, por exemplo, sem fazer a devida diligência em projetos de investimento, podemos emprestar 30 bilhões para uma empresa de tecnologia com um futuro promissor. É fácil trazer minério à superfície. Basta ver o caso do meu velho amigo da família Rothschild. A Vale, sob o controle deles, é a maior fornecedora de minério de ferro do mundo, com uma reserva estimada em 4 bilhões de toneladas. As minas podem produzir por até 400 anos, e esses são apenas dados públicos. Luke fez uma pausa e trocou um olhar longo, porém significativo, com Jiang Shen. Neste momento crucial, se uma tecnologia de mineração pudesse diminuir o custo da extração e incluir depósitos anteriormente inacessíveis na lista de reservas atuais, que tipo de impacto você acha que isso teria no setor de mineração, que atualmente enfrenta dificuldades? Ao ouvir tudo isso, Jiang Shen mais ou menos adivinhou o objetivo de Luke por trás da conversa e por que Carmen trouxera para encontrá-lo.
Você quer dizer que algumas tecnologias são avançadas demais? Isso mesmo. Luke assentiu com a cabeça. Por exemplo. Por exemplo, tecnologia consolidada de mineração em águas profundas. As pupilas de Jiang Shen se contraíram. Um ouro post-apocalíptico capítulo 508. Acordo mutuamente satisfatório graças ao avanço que você fez no campo da mineração em águas profundas. Os contratos futuros de ferro, cobre, ouro e molibdênio sofreram uma queda acentuada. Para manter a estabilidade do mercado, as gigantes da mineração investiram bastante esforço. É claro que a chave para resolver o problema está em suas mãos. Quantos depósitos existiam no oceano? Se a Future Mining fizesse uma descoberta significativa na área, as expectativas dos investidores em relação à mineração em águas profundas, sem dúvida, aumentariam. Quantos recursos estavam disponíveis no mar? Além de Jiang Shen, que já havia obtido um mapa global das reservas de mineração, ninguém sabia. E os próprios investidores eram criaturas que adoravam imaginar. Luke sorriu para Jiang Shen. Se não me engano, os custos da Future Mining para projetos de mineração em águas profundas não são altos, e a produção é considerável. A expressão de Luke demonstrava claramente que ele não era ingênuo. Não havia motivo para encobrir as coisas, então Jiang Shen não tentou esconder a verdade. Você acertou em cheio. Os custos de mão de obra incluíam apenas o salário dos funcionários na plataforma marítima. O equipamento subaquático era limitado pelo gerador de marés, tornando o custo de manutenção quase insignificante. Os únicos custos com equipamentos eram pagos em cristais. Sem saber a taxa de câmbio entre cristais e a moeda corrente mundial, ele não conseguia calcular o custo do equipamento. Mas ele tinha certeza de uma coisa: os custos da mineração em águas profundas eram extremamente baixos antes do surgimento da mineração espacial. Os mercados mundiais de ferro, alumínio e cobre já estão à beira do colapso. Sem nenhum exagero, se o preço do ferro continuar sua tendência de queda, até o final do ano, 47 empresas de mineração estarão em risco de falência. No curto prazo, isso pode ser benéfico para nós, mas também é perigoso no longo prazo. Portanto, quero resolver o problema dando um passo atrás. Então, qual é a sua proposta? Jiang Shen estava bastante intrigado enquanto olhava para Luke, que sorria. Se bem me lembro, você pode influenciar as decisões políticas do governo Shin. Queremos que você influencie a decisão do gabinete presidencial e aumente o imposto de exportação de mineração em 50% para limitar as exportações nacionais de recursos minerais, disse Luke em voz baixa. Para surpresa de Jiang Shen, que antes pensava que Luke queria comprar a tecnologia da Future Mining, ele nem sequer mencionou isso e apenas apresentou uma proposta que não afetava realmente a Future Mining. Limitar o acesso da Future Mining ao mercado internacional para apaziguar os investidores. Mas o que eu ganho com isso? Obviamente, não vamos obrigá-los a fazer isso de graça. Estou disposto a fornecer contratos para ferro, alumínio, cobre e outros metais, com vigência dentro de 5 anos, a 80% do preço atual de mercado. Para a BHP, foi de fato um grande retrocesso. Um desconto de 20% significava que eles estavam essencialmente fornecendo os metais a preço de custo e trabalhando de graça para o Future Grow pelos próximos 5 anos, em troca de dificultar a entrada dos minérios de baixo custo do Future Grow nos mercados internacionais. Usar o poder do capital para desacelerar a introdução de novas tecnologias. As palavras de Jiang Shen pareciam carregar um significado mais profundo do que aparentavam. Isso pode ser interpretado como pagamento de uma compensação suficiente na esperança de atrasar a introdução da tecnologia no mundo. Em um mercado onde a oferta excede a demanda, introduzir tecnologia não é benéfico para o mercado, disse Luke com severidade. Luke foi claro quanto à posição da BHP sobre isso. Para um magnata internacional da mineração, Jiang Shen não era ingênuo o suficiente para pensar que usariam a competição de mercado para resolver o problema. Para possuir tantos recursos minerais em diversos países ao redor do mundo, seus investimentos políticos certamente não podiam ser subestimados. O motivo pelo qual Luke mencionou isso foi porque eles queriam evitar um conflito direto com o Grupo Futuro. Como o Grupo Futuro não era mais uma empresa pequena no mercado, seu foco principal era a tecnologia espacial e não a extração de recursos, então ambos os lados poderiam evitar conflitos desnecessários. Por outro lado,
A BHP não foi a única empresa afetada. A Vale, controlada pelos Rothschild, era a maior mineradora do mundo. Seria difícil dizer que esse encontro não teve nada a ver com Carmen. A cabeça de Jiang Shen girava rapidamente enquanto ele ponderava os prós e os contras da proposta. Se possível, Jiang Shen queria evitar um conflito direto com as gigantes da mineração. A expansão dos negócios da Future Technology exigia um ambiente estável. Seria imprudente criar inimigos para si mesmo. Principalmente porque os recursos excessivos eram relativos apenas à situação atual. Embora o tema da proposta exigisse que ambas as partes recuassem, seria difícil determinar quem realmente ganhou e quem realmente perdeu. Luke aguardou pacientemente a resposta de Jiang Shen. Sem fazê-lo esperar muito, Jiang Shen falou após uma breve pausa. 5 anos. Posso perguntar qual é a quantidade fornecida? Determinado por você. Luke fez uma oferta generosa enquanto tomava um gole elegante de seu champanhe. Ao ouvir isso, um sorriso imperceptível surgiu em seu rosto. 80 milhões de toneladas. Ao ouvir o número de Jiang Shen, Luke quase cuspiu o champanhe que tinha na boca. 80 milhões de toneladas. O Sr. Jiang tem noção do número que você acabou de mencionar? Não estou brincando. Mesmo que todas as siderúrgicas de Xin operassem continuamente por 50 anos, ainda haveria um excedente de minério. As importações de minério de ferro de Wu em 2015 foram de 950 bilhões de toneladas, e a área total de Xin era menos da metade de qualquer uma das províncias de Wu. Era questionável se eles conseguiriam processar o minério em 15 anos, quanto mais em 5. Mas essa era a perspectiva de um observador externo. Não precisa se preocupar com isso. O Grupo Future naturalmente tem os recursos para processar esses materiais. Além disso, vale mencionar que os 80 milhões representam a soma total de ferro, alumínio, cobre e níquel, não apenas ferro. É claro que o ferro representaria a maior parte, pelo menos 75%. Jiang Shen sorriu. Com as sobrancelhas franzidas, Luke hesitou por um instante antes de assentir. No máximo 50 milhões de toneladas, e você deve me garantir que os minérios fornecidos a preço de custo não entrem nos mercados internacionais. Isso estará previsto em contrato. Sem problema. Mas preciso mencionar que as minas podem ser processadas na vizinha Papua Nova Guiné antes de serem transportadas para Xin, lembrou Jiang Shen. Com a escassez de mão de obra, Jiang Shen planejou transferir as indústrias com alta densidade populacional e demanda por trabalhadores para países vizinhos. Como país em desenvolvimento, Papua Nova Guiné era uma ótima opção, além de Moro, que ainda estava em seus estágios iniciais. Luke hesitou por mais um tempo antes de finalmente acenar com a cabeça em sinal de concordância. Sem problemas. Além disso, molibdênio, urânio e outros metais preciosos não estão incluídos nas restrições contratuais, propôs Jiang Shen. Sem problema. O mercado de molibdênio e metais preciosos está sob o controle de Wu e não tem nada a ver conosco. Além disso, se me permite perguntar, é viável extrair urânio de águas profundas? Luke estava curioso. Não agora, mas isso não significa que não seja viável no futuro. Podemos ter um avanço nos próximos 5 anos, é difícil dizer, respondeu Jiang Shen com ambiguidade. É mesmo? Que surpresa! Se você não tem outras opiniões, então fico feliz que tenhamos chegado a um acordo. Luke ergueu o copo com um sorriso. Desejo todo o sucesso para a nossa parceria. Jiang Shen também ergueu sua taça com um sorriso misterioso que surgiu e desapareceu em seu rosto. Após o som instalado do brinde, o acordo bilionário foi selado. Ambos os lados exibiam sorrisos de satisfação ao receberem o que desejavam. Luke recebeu a promessa de que a Future Mining não introduziria a tecnologia de mineração em águas profundas do mercado global. Embora não lucrassem com 50 milhões de toneladas de minério, a BHP não teria prejuízos com isso. Com o mercado atual, era incrível manter um balanço patrimonial sem prejuízos e sem diminuir a produção. Embora à primeira vista pudesse parecer que a BHP estava trabalhando para o Grupo Future de graça, por outro lado, o Grupo Future resolveu o problema de excesso de capacidade produtiva enfrentado pela BHP. Os ganhos para Jiang Shen foram óbvios. Ele obteve 50 toneladas de minério pelo preço mínimo. Foi um negócio crucial para os planos do Grupo Future de construção de cidades oceânicas flutuantes, terminais de elevadores espaciais e mega-estações espaciais habitáveis.
Não se passariam 5 anos até que Luke se arrependesse do acordo que fez esta noite. A produção excessiva era sempre relativa ao presente. A única coisa que intrigava Jiang Shen era a confiança que Luke demonstrava em relação aos custos e à produção da futura Menine, bem como sua tranquilidade em relação à tecnologia de mineração em águas profundas, sem qualquer intenção de adquiri-la. Jiang Shen olhou fixamente para o copo em sua mão e mergulhou em pensamentos profundos. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 509. A conversa diante da fogueira com um sorriso satisfeito, Luke se desculpou e dirigiu-se a outros círculos sociais. Observando Luke partir, Jiang Shen pensou que ele escaparia da necessidade de socializar, mas claramente subestimou seu charme e o poder de atração do grupo futuro sobre os investidores. Os olhares que se dirigiam a ele eram indiferentes, invejosos ou respeitosos, mas todos sem desrespeito. Como recém-chegado ao grupo e presidente do Future Group, com considerável influência na indústria de tecnologia, independentemente de suas intenções, havia muitas pessoas ansiosas para cumprimentar Jiang Shen e trocar cartões de visita. Mesmo que não se concretizasse uma parceria, ter mais amigos nunca era demais, certo? Portanto, durante as 2 horas seguintes, Jiang Shen socializou incansavelmente. Senhor Jiang Shen, é um prazer conhecê-lo. Este é meu cartão de visitas. Caso precise de serviços de aquisição, entre em contato com nosso banco, disse um funcionário do banco. Senhor Jiang, o senhor tem interesse em aporte de capital? Não me rejeite ainda. Se o grupo futuro algum dia enfrentar problemas com uma reestruturação ou um grande projeto de investimento, entre em contato conosco. Um investidor de Wall Street olhou para Jiang Shen como se estivesse diante de um cofre de ouro. É a sua primeira vez na Alemanha? Se tiver tempo, ficarei muito feliz em levá-lo para explorar este belo país. Uma mulher com aparência de celebridade ofereceu-se, mas Jiang Shen não conseguia se lembrar do nome dela. Em apenas 2 horas, os bolsos não tão largos do seu terno estavam abarrotados de diversos tipos de cartões de visita, e quase todos os seus cartões de visita com detalhes em ouro já haviam sido distribuídos. Enquanto respondia aos convidados sinceros, o olhar de Jiang Shen, intencionalmente ou não, desviava-se para o foie gras, a sopa de peixe de Marcella e outras iguarias. Mas, infelizmente, quando o violino melodioso deu lugar à valsa, os convidados caminharam de mãos dadas até a pista de dança circular. A essa altura, a comida na mesa já havia sido substituída por sobremesas excessivamente doces. Ao sair do local, a brisa fria que lhe batia no rosto aliviou um pouco o calor incômodo. Talvez tivesse inalado dióxido de carbono em excesso, mas Jiang Shen sentiu que o ar da floresta de pinheiros era particularmente fresco. Carmen desapareceu após as considerações finais e Jiang Shen não esperou, saindo junto com os outros convidados que deixavam o local. Para sermos precisos quanto ao relacionamento deles, eram parceiros, não amigos. Como queria ficar mais tempo fora, Jiang Shen fez um desvio e seguiu um caminho rochoso ao longo da floresta de pinheiros. Sua sombra se alongava sob a luz dos postes. Ele folheou seu maço de cartões de visita, guardando os inúteis no bolso esquerdo e os potencialmente úteis no direito. Antes de jogá-los na dimensão de armazenamento, queria categorizá-los de alguma forma para evitar confusão quando realmente precisasse deles. Mas as que ele achava que poderiam ser úteis eram apenas cartas. Uma pertencia a Luke, enquanto a outra pertencia a Elon Musk. Jiang Shen não imaginava que encontraria aquele homem ali. O homem de meia idade, de cabelos castanhos, apertou a mão de Jiang Shen com um sorriso radiante. Ele tinha ouvido rumores sobre a intenção de Jiang Shen de entrar no setor aeroespacial comprando empresas do ramo, mas, diante da forte concorrência, não demonstrara qualquer objeção. Pelo contrário, esperava cooperar como grupo futuro na área aeroespacial para alcançar o grande, porém distante, objetivo estratégico de colonizar Marte. Embora, aos olhos de Jiang Shen, esse objetivo não estivesse tão fora de alcance. No fim das contas, Jiang Shen guardou os cartões de visita. Talvez pudesse cooperar com ele na indústria aeroespacial. Quando ele estava na metade do jogo de cartas, seu estômago roncou. Ainda estou com fome. Tanto faz, vou comer alguma coisa quando voltar. Jiang Shen suspirou. Mas então o aroma de carne assada passou por ele e permaneceu em suas narinas. Ele seguiu a direção do vento e avistou uma fraca fogueira no meio da floresta de pinheiros.
O cheiro de carne assada parecia vir dali, mas quem, a essa altura, assaria carne tão perto da mansão dos Rothschild? Obviamente não era Carmen. Ele devia estar ocupado encerrando a festa. Será que é um criado dos Rothschild? Ponderou Jiang Shen. Por algum motivo, ele pensou no idoso que vira pela manhã, o homem que estava construindo uma vela ao lado da cabine. Movido pela curiosidade, Jiang Shen caminhou na direção do fogo. Agulhas de pinheiro secas, mas macias, cobriam o chão lamacento e soavam úmidas quando pisadas. Estava fresco na floresta. E também silencioso, contraste total com o barulho da festa. Depois que eu terminar de brincar, vou comprar uma casa numa área como esta para viver isolado. Por algum motivo, a ideia surgiu de repente em sua mente, antes que ele rapidamente balançasse a cabeça e a descartasse. Ele ainda era jovem e, sem exceção, continuaria sendo jovem. Se não vivesse a vida ao máximo por 100 anos, seria uma desgraça para os viajantes interdimensionais. Coxa de cordeiro assada, você está com sorte. O idoso pressentiu a chegada de Jiang Shen. Sem virar a cabeça, sorriu de frente para a fogueira. Jiang Shen ficou ao lado do velho e observou os pinheiros secos que cobriam o chão. Você não tem medo de um incêndio florestal? Não vai se espalhar. Talvez devido à confiança que tinha na sua técnica de assar pão, os lábios ressecados do velho exibiam um traço de segurança. Posso ficar com um pedaço? Claro, eu pago. Olhando fixamente para a perna de cordeiro dourada, a fome de Jiang Shen aumentou enquanto ele perguntava. Ao ouvir as palavras de Jiang Shen, os olhos nublados do velho brilharam intensamente como pérolas negras sob uma chama intensa. Jiang Shen não sabia explicar o porquê, mas seu olhar era como o de um caçador, e não o de uma ovelha. Se quiser comer, sente-se ao meu lado. Não precisa de dinheiro, disse o idoso antes de se virar. Jiang Shen olhou fixamente para a lama misturada com agulhas de pinheiro. Hesitou por alguns segundos antes de cruzar as pernas e sentar-se. Após cerca de 5 minutos, o aroma estava perfeito quando o senhor idoso habilmente salpicou sal e cominho na perna de cordeiro que estava no suporte. Em seguida, pegou uma pequena faca, deu alguns golpes e entregou a faca com a carne de cordeiro a Jiang Shen. Experimente. Jiang Shen, hesitante, levou a ponta da faca à boca, soprou, deu uma mordida e seus olhos brilharam instantaneamente. Qual gosto? O velho sorriu. É extraordinário. Ele devolveu a faca ao ancião e limpou a boca com as costas da mão. Não poupou elogios. O velho sorriu e não respondeu aos elogios de Jiang Shen. Cortou um pedaço maior do cordeiro e entregou a ele. Em seguida, tirou outra faca e uma garrafa de bebida alcoólica. Eu já te ensinei a cortar a carne. Agora você pode tentar sozinho. O velho tomou um gole. Jiang Shen, com o estômago cheio de champanhe, recusou a bebida que o homem lhe ofereceu e, em vez disso, deliciou-se com a perna de cordeiro. Os dois ficaram sentados na floresta, sem trocar muitas palavras. Saborearam a carne deliciosa em silêncio. Por falar nisso, acho que nos encontramos esta manhã na beira do lago, disse Jiang Shen abruptamente. Ah! Eu estava cortando lenha. O homem mais velho sorriu. Foi você quem construiu esse barco? Jiang Shen colocou um pedaço de carne na boca e engoliu antes de perguntar em tom casual. Construí o barco desde aquele até a vela. Tudo foi feito por mim. Um sorriso orgulhoso surgiu no rosto do homem, como se ele estivesse se gabando de algo extraordinário. Foi algo notável, mesmo da perspectiva de Jiang Shen como um observador externo. A família Rothschild não te ajudou. Jiang Shen percebeu que a posição do velho na família não devia ser comum. Acender uma fogueira para assar carne era algo que até mesmo criados normais fariam. Mas, com a aparência despreocupada do velho, era difícil para Jiang Shen associá-lo à família Rothschild. A julgar pela impressão que Carmen lhe causara, a família provavelmente não apreciava a formalidade. Eu disse a eles para não me ajudarem. Desculpe, mas você é? O velho sorriu enquanto limpava a faca engordurada. Jacquard Rothschild. Que nome estrondoso. Ele foi o antigo chefe da família Rothschild. Quando Jiang Shen pesquisou sobre essa família de financistas, deparou-se com esse nome. Esse homem foi a figura lendária que liderou a família Rothschild para fora da ruína da Segunda Guerra Mundial, mas a descrição histórica é muito sucinta. Até mesmo sua decisão de passar o cargo de chefe para seu irmão mais novo, a fim de viver uma vida reclusa na mansão Bava,
Foi noticiada apenas em uma pequena coluna no Jornal de Notícias Financeiras. É verdade. Depois da aposentadoria, parei de usar esse nome, disse Jaquardo sem muita hesitação. Então, qual nome você usa? Paris. Ele tirou a poeira do queixo enquanto a fogueira iluminava o sorriso em seu rosto. O nome me soava familiar, pertencia a um herói da mitologia grega antiga. Era o príncipe a quem Zeus perguntou a quem deveria ser oferecida a maçã de ouro. Sua resposta provocou imediatamente a guerra de Troia. Jiang Shen queria perguntar por que ele escolheu aquele nome, mas resistiu à tentação. Se possível, ele não queria se associar novamente à maçã de ouro. Mas o mais velho se pronunciou primeiro. Se você obtivesse a maçã dourada, para quem a daria de presente? Hera, Atena ou Afrodite? Era uma pergunta difícil de responder. Jiang Shen suspirou, levando a mão ao queixo, enquanto ponderava cuidadosamente por um instante. Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu praticamente tenho todo o poder e riqueza que desejo. Não me faltam inteligência e coragem para trilhar o caminho de um herói. Talvez eu deva oferecê-los a Afrodite. Já que, nos dias de hoje, quanto mais poderosa e rica uma pessoa é, mais distante ela está do amor puro. E uma guerra comparável à guerra de Troia não seria nada entediante. Ah! Jaquardo pareceu ter ouvido algo engraçado, pois começou a rir. Sua voz envelhecida ecoou na floresta. Momentos depois, a floresta de pinheiros retornou ao seu estado tranquilo, com apenas o som das agulhas de pinheiro balançando ao vento. Uma resposta interessante. Embora sua escolha tenha sido superficial, sua justificativa foi surpreendentemente divertida. Em resposta ao comentário de Jaquardo, Jiang Shen apenas sorriu com indiferença e devolveu a pergunta em tom meio jocoso. Então, a qual deus o senhor faria um presente, senhor Paris? Jaquardo sorriu. As rugas em seu rosto se comprimiram. Sob a luz intensa da fogueira, seu sorriso parecia um tanto ameaçador ou bárbaro. Independentemente de para quem eu desse de presente, o resultado seria o inferno. Então, obviamente, eu o guardaria para mim. Um ouro post-apocalíptico capítulo 510. Exposição de automóveis em seu caminho de volta para o edifício principal da mansão. Jiang Shen refletiu sobre a última frase de Jaquardo. Quando perguntou a Jaquardo como um camponês poderia usar a maçã dourada, o homem apenas sorriu sem responder. A resposta do ancião fez Jiang Shen sentir um alívio secreto. O sorriso de Jaquardo, sem resposta, significava que ele considerava Jiang Shen um estranho. Portanto, ele pensou que Jiang Shen não sabia nada sobre a verdadeira maçã dourada. Após terminar de assar toda a perna de cordeiro, o ancião apagou a fogueira e enterrou a carcaça, agora sem carne, antes de partir. Pegou uma mochila desbotada e dirigiu-se à cabana de madeira à beira do lago. Talvez seus pensamentos estivessem em outro lugar, e o tempo passou voando até que ele percebeu que já estava no prédio principal. Ao chegar, Sid já o esperava na porta. Você viu o mestre? Quando Jiang Shen parou diante dele, o mordomo idoso sorriu cortesmente. Como você sabia? Perguntou Jiang Shen, curioso. O cheiro de agulhas de pinheiro no seu ombro e de cordeiro assado. Sid sorriu. Mestre Carmen, eu temos lembrado o mestre Jaquardo de comer menos comida gordurosa, mas ela nunca nos ouve. Melhor não falarmos mais sobre isso. Por favor, tire o terno, não é do feitio dos Rothschild permitir que nossos convidados tenham lama nas calças. Então, Jiang Shen tomou um banho. Uma empregada trouxe-lhe roupas limpas e levou-as sujas para lavar. Após Jiang Shen retornar ao quarto, a Esa foi imediatamente ver como ele estava. Embora não tenha dito nada, ele adivinhou o que ela ia dizer apenas com seus olhos azuis expressivos. Não se preocupe. Eu só encontrei uma pessoa interessante no caminho e demorei um pouco mais do que o esperado. Jiang Shen acariciou seus cabelos exuberantes e contou-lhe o que havia acontecido em sua volta. Ponto. A Esa ajeitou a gola da camisa de Jiang Shen e ficou na ponta dos pés para lhe dar um beijo rápido nos lábios. Ela olhou nos olhos e reclamou em voz baixa, por favor, não coma comida de estranhos. Se estiver com fome, posso cozinhar para você. Não se preocupe, se eu estivesse em qualquer outro lugar, seria mais cuidadoso. Jiang Shen riu. Os Rothschild jamais fariam algo tão baixo quanto envenenar pessoas. Quanto mais influência e poder exerciam sobre eles, mais cautelosos se tornavam.
Um dos principais motivos pelos quais a família Rothschild mantém suas conexões até hoje é a maneira como tratavam seus convidados. Dê 1000 passos para trás. Mesmo que alguém quisesse envenená-lo, um veneno comum seria inútil contra ele. Respondeu a Iesa em voz baixa. Ponto. Hoje mesmo, fabricantes de automóveis renomados da Europa e de todo o mundo se reuniram aqui. Ao entrar no recinto da exposição automotiva Beer, Carmen disse animadamente a Jiang Shen: "Este é o Maybach que nossa empresa lançou recentemente. Há apenas 5 unidades disponíveis, e uma delas pertence a você." Carmen sorriu para Jiang Shen. O Maybach, com 5 modelos em produção, tinha preço estimado de 4,2 milhões de euros, o equivalente a 28,66 milhões de RMB. Segundo as estimativas, se lhe entregasse o sistema de direção inteligente antes de maio, receberia uma unidade de presente. O exterior preto emanava um brilho semelhante ao da obsidiana. O design elegante conferia ao carro uma aparência feroz só de olhar. Especialmente com uma modelo ao lado do veículo, seu deslumbrante vestido preto e elegância acentuavam o temperamento nobre e misterioso do Maybach, criando a mais vívida perfeição. A modelo não está incluída. Mas com a sua riqueza, não deve ser muito difícil trazê-la para casa. Talvez Carmen tenha percebido o olhar de Jiang Shen, por isso usou um tom meio jocoso. Ao verem Carmen e Jiang Shen caminhando juntos, os repórteres imediatamente levantaram suas câmeras e registraram um momento de sua conversa amigável. A inteligência artificial sempre despertou a imaginação das pessoas, e essa imaginação geralmente se refletia no preço das ações da empresa. Por falar nisso, qual é o tema de exposição? Perguntou Jiang Shen casualmente enquanto examinava os supercarros de aparência singular espalhados pelo local. Novas energias e o futuro, disse Carmen. O futuro. Esse é um tema profundo. Jiang Shen notou um carro com um design semelhantes a uma roda de carro. O que lhe chamou a atenção não foi o design, mas o fato de estar flutuando a meio metro do chão. Igual à sua empresa? Brincou Carmen. Veículo maglev. Jiang Shen tocou levemente a superfície do carro, mergulhado em profunda reflexão. Este é apenas um veículo conceito. A Daimler já criou algo semelhante antes, mas não acreditamos que o futuro seja muito promissor para este projeto devido às dificuldades de implementação prática. Este veículo só poderia ser usado em estradas integradas com trilhos de levitação magnética. E esse tipo de estrada de levitação magnética custa 10.000 euros por metro. 10.000 euros. Jiang Shen fez uma estimativa grosseira antes de um sorriso irônico surgir em seu rosto. Considerando a complexidade do sistema rodoviário europeu, era de fato um número astronômico. Mas, em relação aos desafios técnicos enfrentados pelos veículos de levitação magnética, Jiang Shen pessoalmente não os considerava significativos, visto que o anel viário interno da Sexta Rua estava justamente lidando com essas questões no momento. Com o ritmo acelerado da construção, os custos não seriam muito elevados. Daqui a pouco preciso visitar as instalações da Daimler Corporation. Me encontre lá quando for a hora certa. Antes de se encontrar com os repórteres irritantes, sugiro que você dê uma volta por aqui primeiro. Carmen sorriu. Vá em frente. Após se separar de Carmen, Jiang Shen continuou seguindo as placas no local do evento. Ao longo do caminho, seus olhos foram bem atendidos. Para atrair o interesse de potenciais investidores, as principais montadoras de automóveis investiram muito esforço na exposição, exibindo belos modelos como uma espécie de competição secundária. Além das grandes montadoras, muitas empresas menores também participaram, dando o seu melhor. Se conseguissem atrair o interesse dos grandes investidores, poderiam evitar lidar com os capitalistas de risco e banqueiros, que são uma verdadeira praga. Quanto mais isolado o local, menos pessoas, e a praga na exposição se transformou em uma concentração maior de fabricantes desconhecidos. Embora a indústria automobilística tivesse entrada relativamente restrita, isso não impediu que empresas menores, sem produtos relevantes, participassem da exposição. Nesse instante, em um canto do local, uma exposição de aparência comum chamou a atenção de Jiang Shen. Não foi pela beleza do carro, nem pela potência que o veículo alegava ter, mas sim porque. Jiang Shen aproximou-se e examinou o nome com o olhar. Uma marca da qual Jiang Shen nunca tinha ouvido falar. Ele duvidava até que a Hurka tivesse uma fábrica de automóveis. Enquanto Jiang Shen examinava a exposição,
Hurka também observava minuciosamente. Antes da exposição, ele havia feito sua lição de casa. Seria um exagero dizer que conhecia todos os convidados, mas pelo menos reconhecia facilmente os 100 convidados destacados pela mídia. Sem falar de uma personalidade famosa como Jiang Shen. Para ser sincero, ele quase perdeu toda a esperança com a falta de visitantes em sua exposição. No início, convenceu-se de que era porque os visitantes não queriam se deslocar até lá. Mas, depois de uma hora, desistiu desse consolo inútil e liberou seus funcionários para irem para casa. Já que as horas extras eram caras para ele. Mas ele não imaginava que sua empresa atrairia a atenção de Jiang Shen. Devido ao seu próprio nervosismo, o discurso de vendas que havia preparado previamente desapareceu completamente de sua mente. Quando ele estava prestes a apresentar seu próprio produto, Jiang Shen falou primeiro. Seu stand. Nem sequer tem uma dançarina? Um ouro post-apocalíptico capítulo 511, proposta de financiamento. Ao ouvir as palavras de Jiang Shen, Luer ficou sem palavras. Ele não imaginava que fosse por esse motivo que Jiang Shen havia notado sua barraca. Desculpe. A honestidade de Luer deixou Jiang Shen intrigado. Embora esperasse que a empresa estivesse em uma situação difícil, não imaginava que fosse tão ruim. Veículo elétrico. Mas não vejo nada de especial no seu veículo em comparação com os outros veículos elétricos. Quando Jiang Shen mencionou seu produto, Luer ficou imediatamente entusiasmado. Não, Sr. Jiang Shen, o senhor não ficou sabendo da singularidade do nosso produto. Utilizamos a tecnologia de carregamento sem fio para eliminar a necessidade de uma porta de carregamento. Portanto, o proprietário do carro só precisa estacionar o veículo na área de carregamento para concluir o processo. Então você está dizendo que, em comparação com um fabricante de celulares, a única vantagem relativa do seu telefone é que o carregamento não precisa de cabo? Ironizou Jiang Shen. Embora não tivesse um conhecimento profundo da indústria automobilística, ele ainda sabia um pouco sobre veículos puramente elétricos. A única razão para isso era que o apocalipse só teria veículos elétricos. Os veículos movidos a combustíveis fósseis serão eliminados inevitavelmente, assim como os antigos veículos a carvão. Os desafios técnicos da atualidade eram a distância e o tempo de carregamento. Comecemos pela autonomia. Em condições ideais, a uma velocidade constante de 30 km por hora, é difícil para um veículo puramente elétrico atingir 300 km de distância. Essa curta autonomia certamente traria grandes inconvenientes aos proprietários e seria um fator limitante para a ampla adoção de veículos elétricos. O outro problema era o tempo de carregamento. Normalmente, o tempo de carregamento de um veículo puramente elétrico varia entre 7 e 8 horas. Embora a bateria de carbonato de ferro-lítio, amplamente utilizada, possua uma função de carregamento em meia hora, o carregamento de alta potência afeta severamente a vida útil da bateria do carro, principalmente devido ao calor gerado. Mas, durante uma viagem longa, o proprietário não esperaria de 7 a 8 horas para recarregar a bateria. Para muitas pessoas de pavio curto, meia hora de tempo de carregamento já era um período insuportável. Mas a árvore tecnológica de Luer era distorcida. Ela não fez nenhum progresso nos desafios técnicos, especializando-se, em vez disso, em tecnologia de carregamento sem fio. A visão mais benevolente seria a de quem tem visão de futuro, a versão mais severa seria correr sem aprender a andar primeiro. Mas, por causa disso, o carro-conceito que apresentaram chamou a atenção de Jiang Shen, pois a estação de carregamento no cenário do apocalipse utilizava a tecnologia de carregamento sem fio. O proprietário só precisaria dirigir o carro até o local específico e, em seguida, acessar um dispositivo eletrônico móvel ou um computador do veículo para iniciar o serviço de carregamento. A conveniência era a vantagem do carregamento sem fio. A expressão de Luer tornou-se imediatamente constrangida ao ouvir o escárnio de Jiang Shen. Você não considerou a energia perdida no processo? Eu não entendo muito de carros, mas, fazendo uma comparação com a indústria de telefonia, com base na tecnologia atual de carregamento sem fio, a perda ideal de energia é de 30%. Jiang Shen sorriu e continuou. Luer ficou imediatamente descontente ao ver Jiang Shen menosprezar seu trabalho do qual se orgulhava e o repreendeu. Isso não é totalmente verdade. A bateria de lítio que nossa empresa projetou pode reduzir o tempo de carregamento para 15 minutos. E isso não diminui a vida útil da bateria.
15 minutos. Foi uma conquista incrível. Jiang Shen ficou surpreso. Ah, é? Como você fez isso? Luer permaneceu em silêncio diante da pergunta de Jiang Shen. Ao perceber que ele não falava, Jiang Shen teve uma ideia. O silêncio significava que ou sua solução não envolvia tecnologia avançada, ou não era tecnicamente difícil de implementar. Se fosse difícil de imitar, ele não estaria em silêncio. Senhor Luer, se o senhor não consegue satisfazer minha curiosidade, como espera que eu esteja disposto a pagar pelo seu produto? Disse Jiang Shen em voz baixa. Vocês estão dispostos a investir em nós? Luer ficou surpreso. Se o seu produto me interessar. Jiang Shen disse isso em tom descontraído. Bem, para ser honesto, embora tenhamos 12 patentes para o veículo, a inovação mais importante foi rejeitada pelo escritório de patentes. O motivo da rejeição foi simples: não se pode registrar o uso de uma série de baterias de lítio como patente. Ah, você deve entender agora. Ao perceber o que estava acontecendo, Luer deu de ombros. É verdade, devo dizer, sua solução é bastante inovadora. Jiang Shen colocou a mão no rosto. Sim, ele entendeu a solução de Hurka: conectar várias baterias de lítio e, em seguida, acoplar um módulo de carregamento em cada bateria. Como se tratava de tecnologia de carregamento sem fio, a estação de carregamento poderia carregar várias baterias de lítio simultaneamente com facilidade. Embora esse método certamente reduzisse o tempo de carregamento, as desvantagens eram óbvias demais para serem ignoradas. Mas você considerou o problema do custo. O tamanho das baterias e a necessidade de conectar um módulo de carregamento a cada bateria. Jiang Shen continuou a perguntar. Quando Jiang Shen mencionou esse problema, o orgulho surgiu no rosto de Luer. Preciso mencionar a bateria da série KS-12, projetada por nossa empresa. Ela é o núcleo da tecnologia do veículo. É formada por 8 unidades independentes de bateria de lítio, capazes de armazenar um total de 40 volts de energia com uma autonomia de mais de 180 km. O desempenho foi mediano em comparação com outros veículos elétricos no mercado, mas o carregamento sem fio e o carregamento rápido certamente poderiam adicionar alguns pontos. Mas Luer não mencionou o problema mais crítico: o custo. E quanto ao custo? Repetiu Jiang Shen a pergunta mais fundamental. A expressão de Luer tornou-se estranha novamente enquanto ele desviava o olhar de Jiang Shen. É claro que o custo é um problema, mas nossos especialistas técnicos elaboraram um plano de melhoria. Se conseguirmos o investimento, temos confiança de que podemos reduzir o custo para um patamar razoável. Ao ouvir isso, uma expressão intrigada surgiu no rosto de Jiang Shen. De modo geral, o preço de um veículo elétrico é o dobro do preço de um veículo a diesel. Pela expressão de Hurka, o custo do veículo deve ser consideravelmente alto. Posso perguntar o preço do veículo? Luer hesitou por um momento antes de responder, com sinceridade. Se fabricado em larga escala, o custo será de $700 mil. Quantas pessoas você acha que vão pagar a conta deste carro? Jiang Shen sorriu. Luer forçou um sorriso. Senhor Jiang Shen, se o senhor veio aqui apenas para zombar de mim depois de tanto tempo conversando, então alcançou seu objetivo. Então você deve estar desapontado, porque eu não estou aqui para zombar de você. Em vez disso, estou interessado na sua empresa. Ou na sua tecnologia, por assim dizer. Jiang Shen fez uma pausa e entregou seu cartão de visitas. Você estaria interessado em um aporte de capital de $100 milhões? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.